Pés como os da corça nos lugares altos, uma alegoria da jornada dos filhos de Deus que desejam viver nos lugares altos. Capítulo 3. Fuga durante a noite. Por horas, a pobre grande medrosa continuou deitada, virando-se de um lado para o outro até bem tarde, sem conseguir dormir. Tão magoada estava na mente e no corpo. Em algum lugar, nas profundezas da sua mente, algo terrível a inquietava, como a lembrá-la de alguma coisa que teimava em escapar-lhe. Quando afinal conseguiu dormir, ainda esse pensamento a perturbava. 1 ou 2 horas mais tarde, ela acordou de repente, com a mente alerta, sentindo uma dor cruciante, até então desconhecida. O espinho em seu coração latejava de maneira quase insuportável. Era como se a dor martelasse alguma coisa confusa, fora do alcance do seu entendimento. Mas, de repente, como um temível relâmpago, tudo se tomou claro e ela se encontrou murmurando muitas e muitas vezes. O pastor veio e me chamou, conforme havia prometido, mas eu não fui ao seu encontro, nem lhe dei uma resposta. E se ele pensou que eu mudei de ideia e desisti de acompanhá-lo? E se ele se foi de vez e me deixou para trás? Sim, ele se foi e eu fiquei. O choque desse pensamento foi terrível. Ele poderia não entender o motivo por que ela não o acompanhara. Ele a havia recomendado que estivesse pronta a segui-lo no instante em que a chamasse, sem demora, pois ele mesmo tinha de ir às montanhas resolver negócios urgentes. E naquela noite ela não fora capaz de sequer ir ao lugar do seu encontro costumeiro. Era natural que ele a julgasse vítima do medo. Talvez ele já tenha ido sozinho, pensou gelada, quase batendo os dentes. Mas o pior da sua amargura era a dor sufocante que sentia no coração. Ela sentou-se tremendo de frio ante o horror desse pensamento. Ela não podia nem pensar na terrível possibilidade de ter sido deixada. Na mesinha da cabeceira, o velho livro de cânticos estava aberto. Lançando-lhe um olhar à luz da lâmpada, ela leu, na página aberta, uma canção sobre outra pastora. Também esta, do mesmo modo que Grande Medrosa, havia falhado em responder à chamada do amor e descobriu, tarde demais, que o amor havia partido. Essa canção sempre lhe parecera tão triste que ela mal conseguia ler, mas agora, na solidão da noite, aquelas palavras pareciam-lhe o grito do seu próprio coração, apavorado e infeliz. À noite, na cama vazia procuro aquele a quem amo por todos os lados. Eu saio às ruas buscando no escuro, mas ele se foi, me deixando pasmada. Terminada a leitura daquela página do inário, ela não virou a folha. De súbito, percebeu que não podia suportar a incerteza por mais tempo. Queria ver por si mesma se o pastor realmente havia ido de vez. Deixou a cama, vestiu-se tão rápido quanto seus dedos trêmulos o permitiam e abriu a porta do chalé. Sairia à procura do pastor e descobriria se ele a havia deixado para trás ou, se ao menos fosse possível, se ele a esperaria e lhe daria outra chance. Abrindo a porta, mergulhou na escuridão. Centenas de covardias que estivessem soltos pelas ruas não conseguiriam detê-la naquele momento, pois a dor em seu coração suplantava o medo e tudo mais, e a impelia para a frente. Assim, nas horas escuras da madrugada, ela saiu à procura do pastor. Ela, não podendo caminhar rápido por causa de seus pés defeituosos, ia manquitolando pelas ruas da vila em direção aos campos e apriscos. Enquanto prosseguia, murmurava: Pastor, quando dissestes que amor e dor vão juntos, como expressaste bem a verdade. Soubesse ela, mesmo de maneira vaga, o significado de tudo isso, teria consentido em receber o espinho no coração? Agora era muito tarde, o espinho estava lá, o amor estava lá e a dor também. E por isso ela precisava encontrar o pastor. Afinal, cocheando e arfando à luz das estrelas, mas sem dizer palavra, ela chegou aos apriscos.
2 ajudantes do pastor, os quais assentados cuidavam dos rebanhos à noite, ao ouvirem a aproximação de passos, ergueram-se e foram ao seu encontro. Quem é você? Perguntaram eles na escuridão e pasmaram-se quando suas lanternas iluminaram o rosto pálido e os olhos assustados de Grande Medrosa. O pastor-chefe está? Perguntou ela, apoiando-se ao muro do aprisco e recobrando o fôlego. Não, respondeu o guarda, olhando-a surpreso. Ele deixou os rebanhos aos nossos cuidados essa noite, com suas ordens, e disse que precisava ir às montanhas, como sempre o faz, mas não disse quando voltaria. Grande Medrosa não conseguia falar. Ela choramingava e apertava as mãos contra o coração, sentindo-o quase a estourar. Que faria agora? Ele, por certo, achando que ela não mais quisesse acompanhá-lo, não a esperou. Trêmula, sentindo a dor do desespero e amparando-se ao muro, ela se lembrou do rosto do pastor, da ternura e bondade do seu olhar ao convidá-la a acompanhá-lo às montanhas. Veio-lhe à mente que ele, que se compadecia dela e a compreendia tão bem, conhecendo todos os seus temores, não a deixaria enquanto não estivesse certo de que ela se recusava a acompanhá-lo. Ela olhou para o vale e depois para as montanhas ao leste e para os lugares altos. Um fraco facho de luz erguia-se. Ela sabia que era a aproximação do nascer do sol. E imediatamente lembrou-se do último verso de cântico triste que ela havia lido, o último verso da página que ela não havia virado. As palavras chegaram-lhe aos ouvidos como um sussurro, bem na hora que um pássaro começava a cantar em um dos ramos ao lado dela. Achei meu querido na noite mortiça, e num forte abraço eu o prendi, e disse àquele que é meu amor, não posso jamais deixá-lo partir. Cantares 3:1-5. Grande Medrosa acalmou-se e disse a si mesma: irei ao lugar do encontro e verei se ele espera por mim lá. E sem dizer uma só palavra aos guardas, ela virou-se e saiu na direção sul, pelo campo onde Covardia a havia encontrado próximo ao Lago das Ovelhas. Quase esquecera de que era aleijada, andou rápido na direção das árvores distantes que margeavam o lago. Justamente quando o céu começava a tingir-se de vermelho sobre as montanhas, o alegre e murmurante som da queda d'água chegou-lhe aos ouvidos. E, enquanto apressava o passo, sentiu de repente uma cascata de sons jorrando do seu próprio coração. Ele estava lá, em pé, ao lado do lago, olhando em sua direção, com a luz do amanhecer brilhando em sua face. Ela correu aos tropeções na direção dele, e ele, por sua vez, veio-lhe ao encontro em passos rápidos. Ela caiu-lhe aos seus pés em soluços. Ó, meu Senhor, leva-me contigo conforme tuas palavras, não me deixes para trás. Eu sabia que você viria, disse ele gentilmente, mas, Grande Medrosa, por que não veio ontem à noite ao lugar do encontro? Não me ouviu chamar quando passei por sua casa? Eu queria dizer-lhe que estivesse pronta para ir comigo ao nascer do sol. Enquanto ele falava, o sol surgia banhando-os com uma linda luz dourada. Eu estou aqui, disse ela, ainda ajoelhada aos seus pés. Irei contigo a qualquer lugar. Quando ela acabou de dizer essas palavras, o pastor tomou-a pela mão e iniciaram os dois a jornada em direção às montanhas.